Fala galera, canal Meu Tricolor chegando com o segundo conteúdo dessa segunda-feira, dia 28, e nesse vídeo a gente vai falar sobre o time de amanhã contra a Aparecidense, Copa do Brasil, é claro, mas eu quero abordar com vocês aqui um assunto que eu acredito que ele seja muito relevante para o que a gente pode talvez imaginar para a sequência dos campeonatos Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e também até Super Mundial de Clubes, porque a gente vai participar e de fato a gente não pensa em passar vexame, pagar mico, pelo menos eu penso dessa forma. E aí pensando dessa forma, em talvez você terminar a temporada 2025 conquistando pelo menos um título de relevância, de importância, até mesmo para poder voltar para a Libertadores, pode ser uma Copa Sul-Americana, pode ser uma Copa do Brasil, entendeu? Eu queria te perguntar o seguinte, na sua opinião, de quantos reforços o nosso Fluminense de fato precisa e quais seriam os seus nomes preferidos nas posições que você entende que seja carente no nosso Fluminense. Depois da vinheta, esse é o assunto desse vídeo. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner, sempre uma alegria, sempre uma felicidade estar diante da tua presença. Bom, quero te lembrar, porque é muito importante para o nosso trabalho seguir evoluindo e seguir crescendo. Esquece do teu like, não é fundamental, o teu joinha é de graça e vocês ajudam demais o nosso canal. Se você está assistindo o canal Meu Tricolor pela primeira vez, seja bem-vindo, eu sou o Fagner, faz a tua inscrição, aperta o botão aí embaixo, inscrever-se, é de graça e você também vai ajudar a gente a atingir os próximos objetivos, 29 mil, a gente está trabalhando para poder chegar a 30 mil, beleza? Deixa o teu comentário, claro que eu quero muito a tua participação nesse vídeo e se você puder nos ajudar, compartilha nas tuas redes sociais. Desde já eu te agradeço de coração pela ajuda, tá bom? Bom, amanhã tem um jogo importante, terceira fase da Copa do Brasil, jogo de ida, Fluminense e Aparecidense no Maracanã. Esse jogo terá transmissão exclusiva da Prime Video, Amazon Prime Video, tá? Não vai passar na Sport TV, não vai passar na Globo, não vai passar na Record. É Amazon Prime Video, beleza? Já fica gravado aí, tá? 21h30 amanhã no Maracanã, para quem não for ao Maracanã. E aí, uma grande pergunta já fica para todos nós. Que pergunta é essa? Qual é o time que o Renato Gaúcho vai colocar em campo amanhã? Eu quero só trazer para vocês aqui essa escalação aqui, que foi a escalação do último jogo contra o Botafogo. A gente entende que por ter colocado esse time, essa escalação, esse é o time principal. A gente poderia até falar aí, no lugar do Bernal, o Hércules, só que parece que o Hércules está com conjuntivite, por esse motivo ele foi cortado contra o Botafogo. E aí, a princípio, tá? Fluminense treinou nessa parte da tarde lá no CT Carlos Castilho. A princípio esse é o time titular. Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freitas, René, Facundo Bernal, Martinelli Ganso, Canóbio, Arias e Germancano. Primeira pergunta que eu quero te fazer. Você iria com esse time amanhã ou você faria alguma troca? Daqui a pouco eu vou te dar a minha opinião. Então esse é o provável time de amanhã. Mas vamos lá, trazendo para vocês algumas opções de elenco para titular, a gente tem para lateral direita o Guga, certo? Que fica o Guga e o Samuel Xavier. Para zaga a gente tem Thiago Silva, que a gente sabe que é um titular absoluto, né? Pelo menos na opinião da grande maioria. Temos o Thiago Santos e temos o Manuel. São os três hoje que estão fora, junto com o Ignácio e junto com o Freitas, tá? Esses são os zagueiros. Na lateral esquerda, a gente tem René e tem o Gabriel Fuentes, que está voltando, foi relacionado contra o Botafogo, mas não entrou. E talvez amanhã pode ser que esteja, pode ser que esteja apto a jogar. Não sei se será titular ou não sei se entrará no segundo tempo. Não sabemos, essa é a grande verdade. Para a volância, a gente tem quem? Facundo Bernal. Não vamos ter amanhã o Hércules, porque está se recuperando de conjuntivite, então, a princípio, de primeiro volante, só Facundo Bernal. Teremos Nonato, teremos mais quem para meio de campo? Lima,
para ficar ali de suplentes, entendeu? Lescano para meio de campo também. Então, Nonato, Lima e Lescano. Que Ganso é titular, junto com o Martinelli. E aí nas pontas, a gente tem Serna de um lado, vamos colocar assim, para facilitar a gente, né? Keno do outro. Temos o menino Lavega. E na centro temos Paulo Baia. Eu não conto mais com esse rapaz, é a grande verdade. E temos também, cara, o Everaldo. Basicamente, esse é o elenco do Fluminense para jogar essas 4 competições. Pergunta, tá? Básica para todos vocês. Esse elenco, o que ele precisa, ao teu ver, tá? De contratações pontuais para que a gente possa se colocar como um time. Agora a gente tem condições de brigar por algum título de relevância, por algum título importante. Quantas contratações você colocaria nesse Fluminense? Por talvez você olhar para esse elenco e falar, cara, essa posição aqui é muito carente. Então eu tiraria e colocaria um jogador aqui nessa posição. E qual é o jogador, na sua opinião, tá? Agora a gente tem que ter conhecimento. Quero que você tenha conhecimento. E qual o jogador, na sua opinião, tem condições de estar, talvez, vindo para o Fluminense? Que seria uma possibilidade, talvez, do Fluminense fazer essa contratação. Uma vez que vai abrir janela agora, uma janela especial no meio do ano, para a gente disputar o Super Mundial de Clubes. Então vamos pensar, até fazer uma pergunta com mais clareza para vocês. Digamos que você vai trazer 3 reforços, né? Ou quantos reforços você imaginar para o Super Mundial de Clubes. De forma coerente na tua resposta. Em quais posições você acha que o nosso Fluminense hoje ele é carente e quais são os nomes que você traria para o nosso Fluminense? Queria que você comentasse aqui embaixo, queria que você me desse a sua humilde opinião, beleza? Bom, vou falar para vocês aqui agora a minha opinião com relação ao jogo de amanhã e também vou te falar o que eu entendo de carência nesse elenco para que a gente possa fortalecer, contratar reforços para que a gente possa brigar por título, né? Tomara que sejam títulos no plural, mas se vier um, já tá bom demais. Importante a gente estar sempre nesse hábito de estar ganhando. Para amanhã, contra a Aparecidense, eu faria uma mudança nesse time de amanhã. Eu tiraria o Canóbio e lançaria o Keno para poder fazer a trinca de ataque do Fluminense para amanhã contra a Aparecidense. Já é uma mudança que eu tô querendo muito ver o Canóbio indo para o banco de reserva e iniciando para jogar o segundo tempo. E aí, eu queria ver o Keno começando esse jogo com aquela trinca de ataque maravilhosa que a gente sabe, né? Keno, Arias e Dier bancando. Essa seria a minha opção de troca para amanhã, tá bom? Agora, falando especificamente dos reforços que a gente pode estar contratando para o meio do ano, a gente pode imaginar, no mínimo, 3 contratações de peso importante para que a gente possa fazer um grande ano e quem sabe até brigar para ir mais longe possível no Super Mundial de Clubes. Mas a ideia é conquistar um título esse ano. E aí, meus amigos, entendendo o elenco do nosso Fluminense, para mim está muito claro que a gente precisaria de mais um grande zagueiro. E quando a gente fala de um grande zagueiro, cara, eu acho que todo mundo lembra recentemente de Nino, né? E como que seria uma zaga maravilhosa se a gente tivesse Nino e Thiago Silva. Não sei se nesse momento o Fluminense consegue trazer o Nino de volta, que está no Zenit da Rússia, tá? Seria maravilhoso, mas não sei se consegue. Agora, se não for o Nino, que seja um outro zagueiro, mas de muita qualidade, para que a gente possa ter uma zaga, sabe, sólida e uma zaga muito forte, muito boa. Essa é uma das minhas opções para contratação de meio do ano. Um zagueiro. Para mim, uma outra posição que se faz necessária, até porque o Otávio lesionou o tendão de Aquiles, um primeiro volante também de alto nível, para mim se faz muito necessário nesse Fluminense. Então você traz um zagueiro de qualidade, um primeiro volante para mim de qualidade, já vai dar um upgrade demais no nosso Fluminense, tá bom? E aí o que acontece? Se eu fosse ter a opção só de 3 jogadores, eu traria um centroavante de qualidade, entendeu? Que fosse um pouco mais novo do que Everaldo e do que fosse Germancano, tá? E aí a gente pode falar de Richarlison,
talvez o Richarlison possa ser essa contratação de peso, junto que a Superbet quer, né, patrocinar para que esse jogador ele venha para o nosso Fluminense. E aí, um zagueiro, um primeiro volante e um centroavante, para mim, Fagner, seria as posições mais carentes hoje, entendeu? Para poder a gente ter um elenco mais qualificado. O Germancano, a gente sabe que a bola não tem chegado para ele. Então, se não está chegando para ele, pode ser que também não chegue para um outro centroavante. Mas a gente teria que mudar o jogo, tá? E aí, caso não dê para Germancano, a gente teria esse outro centroavante de qualidade, talvez aí um Richarlison, para poder tentar fazer algo diferente lá no ataque, lá na frente lá. Então assim, trazendo um pouco para vocês da minha opinião, tá? Eu acho que hoje a gente tem um pouco dessa necessidade de 3 reforços de qualidade. Um zagueiro, um primeiro volante e um centroavante. Eu queria muito te ouvir. Coloca aí nos teus comentários aí, coloca aí a tua opinião, coloca o que você acha, tá? Se você quiser dar nomes, você pode dar nomes, tá bom? Primeiro volante, bom de qualidade, hoje no mercado, bom, jogou contra a gente no sábado, né? O Gregory, pra mim, do Botafogo, é um jogadoraço. Só que o Botafogo também vai jogar o Super Mundial de Clubes. Se a gente conseguisse trazer ele, seria um grande reforço pro nosso Fluminense. Gregory do Botafogo, né? Ex-Bahia, tá jogando demais. De centroavante, eu com certeza tentaria buscar o Richarlison. E zagueiro, eu tentaria buscar o Nino, se fosse possível essa contratação, tá bom? Queria muito te ouvir, tá? Para poder a gente trocar essa ideia aqui. E amanhã não tem como. Amanhã cedo a gente está aqui para poder a gente fazer o vídeo de pré-jogo para todos vocês, mas esperamos que a gente possa fazer uma grande partida amanhã e buscar uma goleada em cima da Aparecidense, que com todo respeito é um time mais fragilizado, é um time mais limitado e o Fluminense tem que entrar com tudo, tem que entrar com a quinta marcha passada para poder passar o carro por cima da Aparecidense, tá? Nunca é fácil, mas você tem que entrar com respeito ao teu adversário e fazer o máximo de gols possíveis até para poder você eliminar a preocupação do jogo da volta, beleza? Uma ótima noite a todos vocês, fica com Deus, obrigado pela tua participação, tamo junto. Galera, não esquece não, hein? Baixa aí o aplicativo do SofaScore, parceiro do canal, tô deixando aqui o código QR Code e também o link na descrição. Apoia o projeto da gente, eu conto muito com o teu carinho, muito com o teu apoio, é de graça e não vai pesar nada no teu telefone e você vai ter todas as informações de dados estatísticos na palma da tua mão. Tamo junto, grande abraço, saudações tricolor.